Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um estudo aqui nosso do Provérbios. Espero que você esteja bem hoje, segunda-feira. Mas para aqueles que fazem aquilo que precisa ser feito, todo dia é segunda-feira, não tem diferença. E mesmo que você esteja bem desanimado hoje por conta dos teus problemas, segue em frente, Deus é contigo. Vamos estudar a palavra do Senhor hoje em Provérbios, capítulo 6, que diz sobre as promessas perigosas desse mundo, né? Não deixe de curtir, compartilha, pessoal. Eu tô aprendendo, né? Meu nome é Luziane Barcelos, sou terapeuta TRG. Eu vou fazer mais para frente, depois dessa maratona aqui do livro de Provérbios, eu vou começar a falar mais sobre a terapia, sobre mim, como que eu cheguei até aqui, vocês vão me conhecer melhor, né? Mas posso dizer que eu sou uma pessoa brasileira, simples como cada um de vocês, mas que tem vontade de ajudar o próximo, compartilhar um pouco o que eu sei com as outras pessoas e seguir o Senhor e seguir a palavra do Senhor. Então, não sei falar bem, mas aquilo que eu sei, aquilo pouco que eu sei, eu quero compartilhar com todos vocês. Muito pouco eu sei, eu estou aprendendo e pedindo ao Senhor também a sabedoria, por isso que eu quis começar a postar esses vídeos aqui no YouTube pelo livro de Provérbios. Já serve primeiramente para mim, para minha edificação pessoal e com a minha própria edificação pessoal, estou compartilhando com vocês também, tá, gente? Então, perdão aí qualquer erro de português, de não saber se expressar, se comportar direto numa câmera. A gente vai melhorando, aprendendo com os erros e cada vez melhorando cada vez mais. Porque tudo que a gente vai fazer para o Senhor e para o próximo também, nós precisamos fazer dar o nosso melhor, o melhor que a gente tem, para honrar o nome do Senhor também e honrar as pessoas que estão assistindo, nos assistindo. Então, prometo que cada dia que passar eu vou melhorar cada vez mais a minha comunicação, o meu entendimento da palavra do Senhor e também da minha própria profissão, cada vez ir melhorando mais as especializações para estar ajudando as pessoas que vão se chegar até a mim, que eu atendo, né? Eu sou aqui do Paraná. Gente, vamos então começar hoje com o Provérbios capítulo 6, que diz promessas perigosas, né? E o Senhor diz assim: Filho meu, ficaste por fiador do teu companheiro? Se deste a tua mão ao estranho e te deixaste enredar pelas próprias palavras e te prendeste nas palavras da tua boca. Faze, pois, isto agora, filho meu, e livra-te já que caíste na mão do teu companheiro. Vai, humilha-te e importuna o teu companheiro. Não dês sono aos teus olhos, nem deixes adormecer as tuas pálpebras. Livra-te, como a gazela da mão do caçador, e como a ave da mão do passarinheiro. A loucura da indolência, que é um outro subtítulo, né? Dessa Bíblia que eu estou lendo aqui. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio, pois ela, não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão o seu pão. Na cega ajunta seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do seu sono? Do teu sono? Deus nos exortando aqui, já começa esse livro de Provérbios, capítulo 6, já em exortação firme, né? Para nós não cairmos como fiador. Aqui diz, claro, na palavra do Senhor, para não ficar na mão do nosso próximo, né, como fiador. E sobre a preguiça, né, o sono demasiado e tal, que seria essa procrastinação também de não fazer o que tem que ser feito, deixar sempre para amanhã, para depois, não vou fazer. E daí não vai ter, se a gente não planta, nós não vamos colher. Aliás, eu não vou colher nada o amanhã, porque o que eu plantei? Não plantei nada enquanto eu estava ali parada,
eu vou colher o nada que eu plantei. Então, se eu tô parada descansando sem fazer o nada, é isso que eu vou colher amanhã. É simples, nós vamos colher aquilo que nós plantamos, né? E aí diz assim: um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para repousar de braços cruzados. Assim sobrevirá a tua pobreza como o meliante e a tua necessidade como um homem armado. O homem mau, um outro subtítulo do provérbio 6. Ó homem mau, o homem iníquo, o homem mau, o homem iníquo tem a boca pervertida. Acena com os olhos, fala com os pés e faz sinais com os dedos. Há no seu coração perversidade. Todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas. Gente, isso tem muito, né? Muito, muito nesse dia a dia nosso. Por isso, a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Estas 6 coisas o Senhor odeia. Então, tem 6 coisas que o Senhor odeia. Muitas vezes nós paramos e ficamos perguntando: ah, mas será que o que eu estou fazendo é da vontade do Senhor? Não é? Um exemplo aqui, dentro da própria palavra do Senhor, aqui do capítulo de Provérbios 6, que hoje nós estamos vendo, já tem 6 coisas aqui que Deus odeia que já está sendo falada. Que a gente pode já ter certeza, se nós estamos fazendo uma dessas 6 coisas aqui, ó. E a 7ª, ele abomina. A 7ª coisa ele abomina. Então, qual é a dúvida? Então, vamos ler o que o Senhor odeia e a 7ª que ele abomina. Nós tirando já do nosso dia a dia essas 6 coisas, que nós já vamos ter certeza absoluta que Deus não gosta, já dá para ter uma direção aí no caminho da sabedoria e do bom comportamento que Deus nos pede, né? Olhos altivos, que seria a arrogância, né? A língua mentirosa, que é a pessoa falsa. Mãos que derramam sangue inocente. Terceira coisa, o coração que manipula. Então aqui, olhos altivos primeiro, língua mentirosa, 2, mãos que derramam sangue inocente, 3, o coração que maquina pensamentos perversos, 4, pés que correm e se apressam para o mal. 5, a testemunha falsa que profere mentiras. E que é o 6, né? E o que semeia, o 7º é o que semeia contenda entre os irmãos. Gente, Deus abomina a pessoa que semeia contenda entre os outros, que faz as outras pessoas brigarem, discutirem, faz o circo pegar fogo, como a gente fala, põe lenha na fogueira. Gente, ele odeia, odeia, odeia. Vamos pedir perdão a Deus, né? Do que a gente tem feito. Vamos fazer uma análise se nós temos agido dessa forma, nesses 6 comportamentos e o 7º que ele abomina, que é causar contenda entre as pessoas, entre os irmãos. Aí tem um outro subtítulo que diz: guarda-se do adultério, que foi ontem também dito sobre isso, né? No capítulo 5. Filho meu, guarda o mandamento do teu pai e não deixes a lei da tua mãe. Ata-as perpetuamente no teu coração e pendura no teu pescoço. Quando caminhares, te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada e a lei é luz. E as repreensões da correção são o caminho da vida. É que tem no outro capítulo que nós lemos que Deus que diz que ele corrige aquele que ele ama, né? Então, a repreensão da correção são os caminhos da vida.
para te guardarem da mulher vil e das lisonjas da estranha. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te prendas aos seus olhos, porque por causa de uma prostituta se chega a pedir um bocado de pão, e da adúltera anda à caça da alma piedosa. Porventura tomará alguém fogo no seu seio, sem que suas vestes se queimem? Ou andará alguém sob brasas, sem que queime os seus pés? Assim ficará o que entrar a mulher no seu próximo, do seu próximo. Assim, deixa eu repetir aqui que eu não entendi bem essa tradução aqui, né? Isso é a palavra do Senhor que está dizendo na Bíblia, gente. Eu aqui não sou julgadora de nenhuma pessoa, porque todos nós somos pecadores diante de Deus. O mais importante é nós não permanecermos no erro. Não existe a pessoa que não tem erro aqui, que não peca. Sim, o Senhor Deus, o Senhor Jesus foi o santo que nunca pecou e deu a sua vida para nos salvar e nos resgatar. Então, Ele é o justo juiz, é Ele que sabe de cada um. Ninguém tem o direito de ficar apontando o dedo para o outro e ficar julgando a vida de cada um. Nós aqui apenas estamos lendo a palavra do Senhor, né, conforme é a Bíblia Sagrada, mas eu já quero deixar bem claro que não importa a tua religião, contanto que todos que nós que fazemos parte do bem, da corrente do bem, nos unimos para transmitir o pouco que nós sabemos para o próximo, ajudar. Como eu digo, né, ter uma mão para estendida para o nosso próximo, não uma mão para empurrar ele mais profundo. Isso é muito importante, né? Então, estava aqui, né, falando que porventura tomará alguém fogo no seu peito sem que suas vestes se queimem, então não tem como nós desviarmos do caminho do Senhor e irmos pelo caminho da tolice e não ter algum prejuízo com isso. Não tem como isso acontecer. Deixa eu voltar aqui. Tá. Assim, versículo 29. Assim ficará o que entrar a mulher do seu próximo. O que fizer entrar, né, a mulher do seu próximo. Não será inocente todo aquele que a tocar. Não se injurie o ladrão quando furta para saciar-se tendo fome. Eu não entendi muito bem essa parte aqui, gente. Mas cada um leia novamente o capítulo de Provérbios 6 e cada um Deus vai dar o discernimento da palavra, né? Aqui eu tô apenas compartilhando com vocês também, incentivando a vocês a lerem a palavra, a lerem essa maratona do Provérbios até o último capítulo, para que peguem gosto por ler o livro de Provérbios. A gente vai relendo depois com nós mesmos várias e várias vezes. E se você tem o dom, replique para outra pessoa. Comece a compartilhar também com outras pessoas. Então aqui, tava ali nem... Tá, vou voltar aqui que eu me perco a hora que eu volto. Tá, não se injure o ladrão. E se for achado, pagará... O ladrão, no caso, né? E se for achado, pagará o tanto 7 vezes. Terá que dar todos os bens da sua casa. Assim, o que adultera com uma mulher é falto de entendimento. Aquele que faz isso destrói a sua alma. Nossa, destrói a sua alma. Achará castigo e vilipêndio. O seu opróbrio nunca se apagará, porque os ciúmes enfurecerão o marido, de maneira nenhuma perdoará no dia da vingança. Não aceitará nenhum resgate, nem conformará, por mais que aumente os presentes. A gente vê todo dia aí nas redes sociais e tudo, né? No nosso dia a dia a gente vê. Para perdoar isso, gente, é complicado. E às vezes pode acontecer coisas horríveis
entre as pessoas que estão envolvidas nesse tipo de problema. Nós sabemos muito bem como que funciona a vingança de uma pessoa que é traída. E às vezes a gente brincou com fogo, como diz a própria palavra do Senhor, brincou com fogo ao perigo de se queimar. Quer dizer, a pessoa não vai provavelmente sair ilesa sem se queimar, se brincar com fogo, brincar com perigo. E a nossa própria palavra do Senhor, então, nos instrui isso. Né? Então, eu anotei algumas coisas aqui que também quero compartilhar. E dizer assim, Salomão, ele pediu para o Senhor a sabedoria, né? Na verdade, ele pediu entendimento para governar o povo. Depois, quando o pai dele, que era o rei Davi, morreu, e ele ficou como rei, e ele pediu para o Senhor Deus isso, entendimento para poder governar o povo. E Deus falou para ele, como você me pediu entendimento, te darei sabedoria, e ainda acrescentou mais riquezas. Então ele foi sábio na hora dele pedir para o Senhor aquilo que realmente agradou o coração de Deus, né? Mas infelizmente ele começou bem, Salomão começou muito bem, pedindo a sabedoria, pedindo o entendimento. Ele fez esse livro aqui de Provérbios, né? Escreveu esse livro, mas infelizmente no fim ele não permaneceu fiel a isso, né? E até que ali no fim mesmo da vida dele, ele disse: tudo é vaidade e busca de vento. Ele se teve um grande prejuízo de não seguir até o fim aquilo que ele estava proposto no coração dele. Então nós temos o exemplo aqui do rei de Salomão, claro, ele ensinou para nós coisas maravilhosas aqui no livro de Provérbios, mas ele deixou o exemplo do que não deve ser feito, que é começar bem, pediu para o Senhor aquilo que era realmente agradável ao Senhor, pediu a sabedoria, pediu o entendimento, o discernimento, né? E Deus deu a sabedoria e a riqueza, só que o que ele fez? Ele desviou no longo do caminho, no final da vida ali, não deu certo, não seguiu mais. Mas não é isso que Deus quer de nós. Ele deixou ali descrito para que nós realmente fazemos o contrário. Que é melhor o fim até que o começo. Porque o importante é eu começar bem e terminar bem. Mas se eu comecei mal, eu posso terminar bem. Então é igual a vida da gente. Às vezes nós viemos de uma vida, de uma educação, de uma família, de um passado onde nós plantamos, ou não em nós que plantamos, nós já vemos colhendo, já entramos num local ruim, já nascemos às vezes dentro de uma violência, de um problema, e somos revoltados, temos raivas muitas vezes, né? Lá no passado eu tinha visto muito isso, antes de, claro, de eu chegar hoje onde eu estou como terapeuta. Mas enfim, uma hora nós vamos falar mais sobre isso. Mas o que eu quero dizer para vocês? Não importa de onde, como que tá a tua vida, tá os seus problemas. Importa onde você vai terminar, como você vai terminar. E com certeza, gente, buscando ao Senhor de todo o coração a sua palavra e a sabedoria, você vai terminar bem. Mesmo que começou mal a sua vida. Você vai sair desse fundo do poço. É certeza, busque ao Senhor em primeiro lugar a sabedoria de Deus. Peça que Ele dá a todos que pedem. Então, a sabedoria sem propósito termina mal, né? A sabedoria ela não é o quanto você sabe, mas o quanto você vive o que você sabe. Quanto você coloca em prática aquilo que você sabe. Porque se eu só saber com a minha cabeça, venho aqui, estudo a Bíblia, estudo livros e tal, mas eu não coloco nada em prática. Qual que é o fruto que vai retornar se eu não coloco nada em prática? Como que eu vou adquirir entendimento se eu não pratico para saber o resultado? Então, eu preciso praticar. E ela tem que ser praticada até o fim. O que aconteceu com o rei Salomão? Chegou lá no fim, ele resolveu parar e fazer uma outra coisa diferente que nós vamos ver. Você mesmo pode ler no capítulo último ou antes, um pouco ali, eu não me lembro bem, mas a gente vai ver que terminou não tão bem. O coração que se corrompe, né? Porque a sabedoria estava lá, mas não foi aplicada. Então, assim, perdão, eu anotei aqui e não soube explicar aqui. O coração se corrompe
porque tinha sabedoria, mas ela não foi aplicada, né? Não foi feita na prática. Saber só para saber que é errado. Ah, eu sei que tá errado, mas eu vou fazer igual. O que que vai dar nisso? Vai dar na colheita depois daquela prática. Mas não se desanime se você tá colhendo hoje em dia coisas bem ruins que você plantou. Peça perdão a Deus e começa a plantar. É muito importante isso. Começa a plantar agora, então, o correto para você ir colhendo correto. Se perdoe que Deus, e peça perdão a Deus que Deus já vai te perdoar, certeza. Ele veio ao mundo para salvar, né? Deu sua vida para salvar, não para condenar e nem apontar o dedo e julgar. Mas todos que virem até ele, ele vai salvar. Isso que é o mais importante de tudo. Então, aqui de fala que ele deixou o ego tomar conta dele, né? Então, o rei Salomão, infelizmente, lá no final deixou com toda a glória, a sabedoria, tudo, né? Imagine a riqueza, o discernimento que ele tinha e tal, mas enfim, o ego tomou conta ali e começou a fazer coisas que não deviam ser feitas no final. Se a vida não vive, se a gente não vive a vida com propósito, virá a vaidade. Não é sobre quantos diplomas nós temos na parede, mas quanta sabedoria nós temos no nosso coração. Essa arrogância, né, de saber muita coisa, né? Mas a sabedoria, ela tá dentro do coração, realmente. Então, a gente vai aprender que a história do rei Salomão, que a sabedoria, e que a gente leve essa sabedoria até o fim. Todos os tolos, né, não são os que sabem, mas aqueles que têm. Ai, perdão, gente, eu não consegui interpretar o que eu escrevi. É que tolo não é quem não sabe, é quem sabe que tem que fazer, mas não faz. Isso é a tolice. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não faço. Isso é ser tolo. Agora eu consegui entender o que eu escrevi antes. Então, aqui que eu sempre me perguntava, mas o que é ser tolo? O que é ser tolo? E hoje, através de uma outra pessoa que também explica o livro de Provérbios, que eu também estou fazendo estudo com ela, que comecei, aliás, a fazer com essa pessoa, muito honrada para mim. E todos devem, assim, ser humildes para aprender com alguém que já está fazendo o que tem que ser feito e falando sobre a palavra do Senhor. Então, ele falou isso, né? E hoje eu entendi mesmo que é tolo. O que é ser tolo, então? É saber e não fazer. Então, eu leio aqui o Provérbios, eu leio a Bíblia, eu tenho um vasto conhecimento da palavra do Senhor, eu prego, eu oro. Não tô falando eu, né? Tô um modo de dizer. Eu posso saber também, assim, eu mesmo dizendo um monte de coisa aqui dos livros, como agir corretamente em tal ocasião, etc, etc. Eu posso ter muito conhecimento mental, tanto da palavra de Deus, como do mundo, como dos estudos, etc. Mas eu não coloco na prática, eu não faço. Isso é ser tolo. Salomão começou bem, mas terminou mal, né? Terminou vazio. Ele terminou vazio dizendo tudo é vaidade. Com toda aquela riqueza, toda aquela fama, todo o discernimento, ele se sentiu vazio no fim de todas as coisas. E disse que aquilo tudo era vaidade e busca do vento. Não faz muito sentido, né, gente? Que não dá para entender assim, que o que vem de Deus, que vem do alto, é o que preenche o nosso coração. A verdadeira felicidade, a verdadeira sabedoria é quando a sabedoria nos abraça, porque ela é uma pessoa. Nossa, chega a ser emocionante, porque é muito maravilhosa a profundidade disso. Da onde que vem realmente a fonte da felicidade? Não está em primeiro lugar nos bens materiais, na fama, nos amigos, nas festas, faz parte. Amigos, festas,
São coisas boas da vida, sim. Mas a partir do momento que eu sei que é o certo, mas eu não pratico, aí eu me enfio em coisas erradas onde Deus falou, não vá, em relacionamentos errados, locais errados, que eu sei que não convém a mim, aí eu me enfio em problema, e aí eu fui tolo. Eu sabia que não podia. Aí eu não tô, depois eu não sei como sair daquela situação. Aí vem o que, gente? Vem o desespero, vem o remorso, vem muitas vezes a depressão, vem a síndrome do pânico, angústias, diversos danos e o vazio da alma. Muitas pessoas até não suportam tudo isso, mas você, se você está passando por isso, você consegue. Peça ajuda ao Senhor. Por que que eu tô falando aqui como terapeuta e tô falando da Bíblia e comecei a fazer esses vídeos aqui no YouTube como fosse assim, tá pregando. Não tô pregando, gente. Eu quis começar pelo livro da sabedoria de Provérbios, porque ela fala muito dessa nossa vida, desse nosso comportamento no dia a dia. E por mais que eu falo para você, uma pessoa que está passando problemas emocionais, a terapia ajuda sim, os profissionais da saúde ajudam sim, com certeza. Todos os tipos de profissionais, né? Eu respeito. E eu já precisei de saúde mental que eu tô falando, né? Mas, gente, por que faz questão? Porque sem uma espiritualidade, sem Deus, seja qual for que você não busque uma espiritualidade, você não vai ter força para sair de certos, como que eu vou dizer? Circunstâncias, certas circunstâncias que você está vivendo e estão te aprisionando. Você não vai ter forças para sair disso, sair dali. Até às vezes de uma doença, você precisa dessa força espiritual, essa fé. Então eu vejo como uma base a espiritualidade para conseguir sair, porque assim, eu me formei, eu sou formada em Master Terapeuta, mas a gente sempre fala, tem que ter junto, e assim, os casos, né, que eu sei que eu vou já atendo algum, mas eu sei que vai chegar para mim pessoas que vai ter mais problemas pesados, problema sério, problema grave, transtornos graves ou outros tipos de problema grave, relacionamentos tóxicos, e eu sou preparada para isso. E agora eu tô fazendo essas lives aqui no YouTube porque realmente eu já tô plantando para as pessoas que vão assistir e tudo mais, que realmente estão sérias e querem melhorar e querem sair desse problema, desse fundo do poço, querem se reerguer, elas tenham consciência disso. E sem uma espiritualidade, sem uma busca forte e firme, não consegue sair 100% de certos problemas, né? Então, os meus comportamentos refletem aquilo que está no meu coração, né? E o que é uma pessoa mau caráter? Muitas vezes a gente fala, fulano é mau caráter, ciclano é mau caráter. O mau caráter é o que eu faço quando ninguém está me vendo. E nós sabemos que tem muita gente sofrendo hoje porque está no relacionamento com pessoas de mau caráter. Porque a pessoa, para os outros, assim, em geral, ela parece maravilha. Um comportamento exemplar, acima de qualquer suspeita, assim, desconfia. Nossa, a pessoa é perfeita, pessoa boa, pessoa honesta, pessoa isso, pessoa aquilo. Mas quando ela está sozinha, é que realmente ela mostra quem ela é. E às vezes, quando ela está em quatro paredes, que só você sabe como que essa pessoa realmente é. Porque lá fora ela parece outra pessoa para os outros de fora, mas dentro da casa ela não é aquilo. E quantas vezes nós não somos o que nós realmente somos para os outros lá fora, quando nós estamos sozinhos, nós agimos de uma outra forma, e essa forma que nós agimos não é agradável aos olhos de Deus. Então, tudo isso para dizer que os meus comportamentos refletem aquilo que está no meu coração.
E tudo isso para dizer que não é o dinheiro que tem que vir em primeiro lugar, não é a riqueza, nem o ouro, nem a prata, mas sim a sabedoria que vem de Deus. E que essa sabedoria comece e que vá com nós até o fim da nossa vida. E é mesmo que nós caímos pelo caminho, ou que começamos mal, sei lá, numa infância, numa família, ou em circunstâncias tristes, ruins, mas não sabia, mas agora nós sabemos. Não tem mais desculpa para nós que nós sabemos o caminho. O caminho é buscar sabedoria e é permanecer nela até o fim. Eu espero que tenha ajudado vocês, que Deus possa te abençoar grandemente. E vamos continuar, eu vou continuar aqui no YouTube. Compartilhe, fale para alguém que está precisando. Eu ouvi a palavra do Senhor, leia a palavra do Senhor em Provérbios. Tá certo, gente? Um abração, fica com Deus. Tchau, tchau.